Presente no atual grid da Fórmula 1, o efeito solo dominou a categoria no final da década de 70 e início da década de 80. Apelidados de carros asa, os modelos produziam uma grande quantidade de downforce graças ao desenho de seus assoalhos, que abusavam do chamado tubo de Venturi. De todas as equipes, duas delas merecem destaque pelas soluções extremas que adotaram. A Brabham e a Lotus criaram os carros BT46B e Lotus 88, modelos que ficaram famosos pela esquisitice e radicalismo no seu design e funcionalidade. A forma mais simples de explicar o funcionamento é comparando o formato do assoalho a uma asa invertida. A diferença de pressão gerada pelo formato do piso do carro resulta em uma enorme downforce grudando o carro no chão. A diferença de pressão é resultado de um efeito estudado pela mecânica dos fluidos e muito utilizado na Fórmula 1, o efeito Venturi. Também chamado de tubo de Venturi, o efeito ocorre quando um fluido, água ou ar, por exemplo, passa em um sistema fechado e se comprime ao encontrar uma zona de estreitamento. Ao passar por essa área estreita, a pressão do fluido diminui e a sua velocidade aumenta. Nos carros de corrida, o design do piso dos carros espreme o ar vindo das entradas de ar frontais, provocando o efeito. No caso dos modelos dos anos 70 e 80, o piso dos carros lembrava o desenho de uma asa de avião invertida. Esse formato tornava imprescindível o uso de saias laterais. As peças serviam para isolar o caminho do ar por baixo do carro, fechando o sistema pelo qual o ar deveria passar. O caminho que o ar transita precisa ser o mais isolado possível para que o efeito funcione, e é por isso que ele é tão sensível. Qualquer fresta nas laterais ou ondulações no asfalto que alterem a altura do carro são capazes de diminuir drasticamente o efeito, fazendo o carro perder a aderência que ele originalmente tinha. Apelidado de carro asa, o primeiro modelo a utilizar o efeito foi o Lotus 78, utilizado na temporada de 1977 da Fórmula 1. Outras equipes chegaram a esbarrar no fenômeno, mas foi a equipe de Colin Chapman a primeira a conseguir tirar proveito real do efeito. A versão seguinte do carro dominou o campeonato de 1978 e deu a Mario Andretti o seu único título na competição. Preocupados com o favoritismo da Lotus no campeonato, a Brabham se inspirou no modelo 2J produzido pela Chaparral e desenvolveu o modelo BT46B. A sua dupla de pilotos Niki Lauda e John Watson lutava contra os adversários da Lotus e Ferrari, e o design do carro de Chapman chamava a atenção pela sua efetividade em se manter colado ao chão. O uso do efeito solo ainda estava sendo desvendado dentro do grid, e a equipe de Bernie Ecclestone tentava copiar a ideia da Lotus para o seu carro BT46. No caso do modelo 2J, os americanos da Chaparral conseguiram simular o efeito instalando dois ventiladores retirados de um tanque na parte traseira do carro. Movidos por um motor de 2 cilindros, eles puxavam o ar da parte de baixo do carro e o dispensavam atrás, acelerando drasticamente o fluxo pelo assoalho. Dessa forma, a pressão do ar baixava e assim o carro conseguia downforce mesmo sem o formato de asa. Aquela era a melhor solução para Brabham naquele momento. O motor Alfa Romeo era grande demais, impedindo o desenvolvimento de canais de Venturi no assoalho. Sem espaço, a instalação de um ventilador forçaria o efeito embaixo do carro, mesmo sem os canais. Um dos designers da equipe era David Cox, que também trabalhou no Tyrrell 008. Projetado por Maurice Philippe, o carro tinha inicialmente um ventilador instalado na traseira para servir de exaustor para os radiadores. Acionado pelo virabrequim do motor, o equipamento tinha como efeito colateral a produção mínima de downforce, mas era tão pouco que a equipe ignorou. O projeto foi abandonado devido ao superaquecimento do carro, já que o ventilador era pequeno. Cox mostrou a ideia para Gordon Murray, indicando que um melhor desenvolvimento poderia trazer vantagens. Com o Tyrrell e o Chaparral em mente, a equipe de engenheiros chefiada por Murray criou uma versão B do seu carro, adaptando um grande ventilador na traseira. Acionado pelo motor, o equipamento aspirava o ar do assoalho e de um radiador montado horizontalmente. Dessa forma, a Brabham contornava a proibição de dispositivos aerodinâmicos móveis, justificando o ventilador como parte do resfriamento do modelo. 2 carros foram adaptados sob sigilo e levados para o GP da Suécia de 78. Assim que o BT46B foi à pista, outras equipes imediatamente reclamaram do modelo.
Nas curvas, o carro todo afundava em sua suspensão devido ao enorme downforce gerado, e o ar dispensado atrás do carro geralmente era acompanhado de poeira e pedras. Nick Lauda rapidamente percebeu que nas curvas o melhor não era desacelerar, e sim acelerar. O acionamento pelo motor fazia com que o ventilador sugasse mais ar justamente na aceleração, permitindo aos pilotos continuar acelerando nas curvas como se o carro estivesse sob trilhos. Mesmo com reclamações, os carros foram autorizados e os seus pilotos se classificaram em segundo e terceiro no grid. Tanto Lauda quanto Watson foram aconselhados a segurar o pé, impedindo os adversários de ver o tamanho da vantagem. Na corrida não teve como esconder. Watson abandonou com uma quebra na 19ª volta, mas Nick Lauda venceu. Após ultrapassar Andretti, o austríaco correu uma corrida em separado dos rivais, sem ser afetado pela pista com pouca aderência ou com manchas de óleo. Os 34 segundos de vantagem de Lauda ligaram o sinal de alerta. Liderados por Colin Chapman, os integrantes da FOCA ameaçaram tirar o apoio de Ecclestone caso ele não aposentasse o BT-46B. O chefe da Brabham tentou costurar um acordo para utilizar o modelo por mais 3 corridas, mas a Comissão Internacional Esportiva interveio e proibiu o carro de vez. A vitória no GP sueco foi mantida e a equipe precisou voltar a utilizar os BT-46 normais na corrida seguinte na França. Outro carro que tentou abusar do efeito solo foi o Lotus 88. Todos no paddock conheciam Colin Chapman como um visionário, e isso ficou visível no seu carro para o 81. Nessa época, os carros com efeito solo eram predominantes no grid e a FIA estava preocupada com isso. Como forma de diminuir a eficiência dos modelos, a entidade determinou a proibição das saias laterais, além de obrigar uma distância mínima de 6 centímetros do assoalho para o solo. Com a proibição no horizonte, algumas equipes passaram a desenvolver formas de contornar a regra. A Brabham abriu o caminho para o grid. O time desenvolveu uma suspensão hidropneumática capaz de abaixar o carro de acordo com a carga aerodinâmica desenvolvida. Com ela, os modelos podiam ficar mais baixos em relação ao solo, mas em troca ficavam praticamente sem suspensão. Mesmo com o problema, outras equipes copiaram a peça durante o ano e adotaram interruptores para baixar o carro quando quisessem. Chapman tentou outra opção. Em 1980, a sua equipe construiu o Lotus 86, um carro que contava com 2 chassis e efeito solo. O modelo tinha toda a aparelhagem aerodinâmica montada em uma estrutura, enquanto o motor, cockpit, entre outros, ficava montado em outra. Encaixados, o chassi aerodinâmico deveria deslizar sobre o chassi principal de acordo com a pressão recebida pelo efeito solo, diminuindo a distância em relação ao chão. Quando as saias foram proibidas, a equipe decidiu estudar o protótipo sem as peças, e o carro aparentemente funcionava bem. Com os bons resultados, a Lotus decidiu produzir o protótipo 88 como uma evolução do 86. O princípio era o mesmo. 2 chassis encaixados um dentro do outro deveriam contornar a proibição das saias e a regra da altura, baixando parte do carro em relação ao solo para conseguir o efeito desejado. Feito em fibra de carbono, o modelo foi elogiado pela dupla Hélio De Angelis e Nigel Mansell, que consideravam o carro agradável de pilotar. O protótipo foi testado no início do ano em Paul Ricard e mesmo com os cuidados para manter o sigilo, a Alfa Romeo descobriu a existência do carro. Um segundo teste aconteceu em Laguna Seca antes do GP dos Estados Unidos e lá o modelo também se saiu bem. Quando a equipe chegou em Long Beach para a primeira corrida da temporada, a FISA proibiu o modelo sem especificar o motivo. De Angelis e Mansell chegaram a rodar com o 88 no primeiro treino livre e de início ele foi considerado legal, mas a pressão das outras equipes pela proibição foi maior. Sem a autorização, o time disputou a prova com o modelo 81. Incerto sobre qual regra estariam quebrando, a Lotus continuou a trabalhar no carro na esperança que ele fosse permitido. Após o GP, um novo teste foi realizado em Riverside e tudo correu novamente bem. No Brasil, a Lotus foi novamente proibida de utilizar o carro durante os primeiros treinos. Alegando que o carro tocava o solo, a FISA voltou a proibir o 88. Na Argentina, o carro sequer passou pela fiscalização inicial e a entidade não conseguia justificar exatamente o porquê. No GP de San Marino, o modelo foi novamente proibido, mesmo com o esforço de Chapman com a sua equipe de advogados nos bastidores.
O presidente da entidade, Jean-Marie Balestre, ameaçou multar a equipe em $100 mil caso a Lotus insistisse com o carro, e para o GP da Bélgica, o time levou apenas os modelos 81. Para a surpresa dos rivais, na corrida seguinte em Mônaco, a Lotus levou à pista o modelo 87, que havia sido desenvolvido em segredo juntamente do 88. Uma última tentativa com o carro foi feita no GP da Grã-Bretanha, onde o hack autorizou o uso. Balestre novamente proibiu o modelo e Chapman não pôde ver o carro competindo na pista. Em dezembro do ano seguinte, o líder da Lotus faleceu após sofrer um ataque cardíaco na Inglaterra. Um dia antes, Chapman estava com a sua equipe testando a sua nova inovação, a suspensão ativa. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!